Olá, meus amigos, meus prezados irmãos. Eu quero mais uma vez saudar a você com o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo que esteja no nosso coração. Aqui estamos nós mais uma vez para compartilhar com você um versículo da palavra do Senhor. Está no Evangelho de São João, no capítulo 6, no versículo 35. Eu leio assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Esse versículo ele é demasiadamente importante dentro do contexto dos milagres que Jesus realizou. O milagre da alimentação dos 5.000 foi um milagre presenciado por mais pessoas do que todo e qualquer outro milagre que Jesus tenha operado naqueles dias. E esse também é o único milagre, não sei se você sabe, mas ele é o único milagre que Jesus realizou e que está registrado nos 4 evangelhos. Isso mostra a importância desse milagre. E hoje eu quero compartilhar com você, eu quero extrair desse texto do capítulo 6 de João, sobre a multiplicação dos 5.000, eu quero extrair 5 preciosas lições. Tem muita lição aí que a gente poderia tirar, mas o tempo se não nos permite, eu quero extrair 5 preciosas lições. A primeira delas é que Jesus queria chamar a nossa atenção para o fato de que é o poder de Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Essa é a primeira lição que eu aprendo. Jesus queria ensinar a todos nós, por isso esse milagre foi registrado aí nos 4 evangelhos, que toda a nossa fonte de suprimento é Deus. Tudo quanto nós precisamos vem de Deus. São Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 19, você deve conhecer muito bem, quando ele diz assim: Deus suprirá em Cristo cada uma das vossas necessidades. Então Deus é capaz de suprir cada uma das nossas necessidades. Essa é a primeira lição que eu tiro aí do capítulo 6 do Evangelho de São João, do milagre da multiplicação. O segundo, Jesus estava procurando nos ensinar que Deus é poderoso para fazer por nós infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Infinitamente mais. Quem poderia imaginar aquele jovem que levara ali o seu lanche, né? 5 pãezinhos e 2 peixes? Jamais ele poderia imaginar o que Deus poderia fazer com aquele pouco que ele colocara nas mãos do Senhor. Assim também, se nós colocarmos o nosso pouco, mas formos fiéis a Deus, Deus é capaz de realizar por nós infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Não há limites no poder de Deus. Essa é a grande lição, a segunda grande lição que eu extraio desse texto aí. A terceira lição, aquele ato de Jesus pedir aos discípulos que recolhessem os pedaços que sobraram. Eu aprendo daí que nenhuma das bênçãos que recebemos das mãos de Deus deve ser desperdiçadas. Por mais que tenhamos, nenhuma das bênçãos que Deus achou por bem depositar sobre nossas mãos, nenhuma delas deve ser desperdiçadas. Seja a bênção do conhecimento da palavra, seja a bênção de meios materiais que nos dispomos, Deus colocou isso em nossas mãos com um propósito, e que nenhuma delas deve ser desperdiçada. Por isso ele diz: recolhei os pedaços que sobraram. E eles recolheram. O Deus que poderia multiplicar e alimentar multidões com 5 pãezinhos e 2 peixes, pediu que recolhessem os pedaços que sobraram para que nada fosse desperdiçado. Portanto, meu amigo, meu irmão, não desperdice as bênçãos que Deus tem colocado na sua mão. Não desperdice. Essa é a terceira e grande lição.
A quarta grande lição que eu aprendo é daquela parte que, aqueles pedaços que sobraram, os amigos encheram ali mais de 12 cestos de pedaços e levaram para a casa dos seus amigos que ficaram em casa. O que eu aprendo daqui? Eu aprendo daqui que as bênçãos dos céus devem ser compartilhadas, devem ser dispensadas àqueles que estão ao nosso redor. Por isso eles encheram aqueles 12 cestos e levaram para os amigos que ficaram em casa. As bênçãos devem ser compartilhadas. Não é tempo de nós ficarmos trancados em nossas casas, sim, mas usarmos os meios disponíveis que estiveram ao nosso alcance para compartilhar as bênçãos de Deus. O nosso ministério não acabou com a pandemia. A pandemia não pode silenciar o nosso ministério. Nós precisamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para compartilhar, como os discípulos compartilharam aqueles pedaços que sobraram daquela grande multiplicação. Mas a quinta e a última lição que eu tiro, a maior lição que Jesus queria nos ensinar com esse milagre, era a lição de que ele constitui a fonte de todo o sustento material e espiritual para os seus filhos. Ele é a fonte. Ele é o pão da vida. E falando àquela multidão mesmo dentro desse contexto, no capítulo 6 de São João, no verso 63, ele disse assim: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Nós devemos nos alimentar da sua palavra. Ela é o nosso principal alimento espiritual. Talvez você e eu, não, sem sombra de dúvida, não podemos ouvir Jesus falar-nos diretamente como os discípulos ouviram naqueles dias. Mas nós podemos ouvir Jesus, nós podemos ouvir a voz de Deus a nos falar por meio de sua palavra, a Bíblia. É por meio da Bíblia, do estudo das Escrituras, é que nós nos alimentamos de Deus. Ele é o nosso pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram, mas aquele que comer do pão vivo que desce do céu, esse viverá eternamente. Não quer você experimentar desse pão? Não quer você alimentar-se da palavra de Deus? Se a sua resposta é sim, feche os seus olhos e incline a sua fronte para uma breve oração. Querido Deus, nosso Pai, nós aprendemos grandes e preciosas lições da Tua palavra nesse dia. Ajuda-nos, Senhor, para que alimentemos da Tua palavra, para que a compartilhemos com aqueles que estão ao nosso redor, que o nosso ministério, Senhor, nem mesmo essa pandemia possa barrar o nosso ministério, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Ajuda-nos, Senhor, nós colocamos a nossa vida sobre o Teu altar nesse momento e a cada família que nos assiste. E te pedimos agradecidos com o perdão dos nossos pecados e te oramos em nome de Jesus. Amém? E que Deus nos abençoe e um grande abraço a todos vocês e até um outro momento. Fiquem com Deus.